Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. O tema dessa mensagem é o Deus do impossível. Mas antes de eu começar a ministrar, eu queria que você fechasse seus olhos um minutinho. Eu quero começar essa palavra, na verdade, perguntando para mim e para você, amado, o que eu e você consideramos como impossível? O que é impossível para a nossa vida? O que é impossível para aquilo que tanto nós anelamos? Então eu queria que você trouxesse essa sua memória nesse momento. Queria que você fechasse seus olhos enquanto eu faço uma oração. Paizinho amado, querido, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua santa e poderosa presença. Pai, como eu sempre oro e começo, Senhor, declarando que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. É a Tua palavra, Senhor, é que ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É a Tua palavra, Senhor, que penetra e que ela vai até a divisão da alma, Pai, e do espírito, entre as juntas e as medulas. E é essa mesma palavra, Senhor, essa mesma palavra que é apta para poder julgar, Senhor, os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Por isso, Deus, diante da Tua palavra, Senhor, fala conosco, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que é necessário para a nossa vida. Aquilo, Deus, que vai trazer luz, verdade, salvação. Aquilo, Deus, que vai nos fazer serem homens e mulheres, Senhor, diferentes, Senhor. Fermos o diferencial nessa terra. Aquilo que vai trazer edificação para a nossa vida. Nós te pedimos isso nessa noite, Pai. Nós já declaramos, Senhor, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que morreu e se entregou por nós. E eu creio, Senhor, que essa palavra vai, Senhor, edificar a nossa vida nessa noite. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dar glória a Deus? Então nessa noite, amado, nós vamos clamar ao Pai, nós vamos orar ao Pai, nós vamos falar com o Pai, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Amém? Vamos ao texto. Lucas capítulo 1, versículo 26. Coloca aí para mim, fazendo favor, para a gente acompanhar a leitura. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se, em outras versões, perturbou-se muito com a sua palavra, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achas graça de Deus diante de ti. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e ele chamarás o seu nome Jesus. Esta será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço homem algum?
E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho, e é em velhice, e és o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você pode dar glória a Deus? Eu me estendi nessa leitura para nós entendermos o contexto, porque eu quero trazer alguns fatos reais, e esse é o primeiro deles, né? A Bíblia vai dizer que havia uma virgem prometida em casamento a Assis, e ela deu à luz a um filho, a um menino, e esse menino, essa criança, esse filho, ele foi chamado de Jesus, não porque Maria, não porque José escolheu o nome, mas porque assim foi determinado na eternidade. E esse filho, que é chamado Jesus, hoje nós conhecemos como o meu e como o seu Senhor. Esse é o Jesus, filho de Maria. Aquilo que era impossível aos olhos humanos, o Espírito Santo concebeu a Maria o direito de ser mãe do Filho do Altíssimo, daquele que hoje nós conhecemos como nosso Senhor e Salvador. Então eu quero que você preste atenção, porque quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de Deus, do próprio Senhor, e o nosso Senhor, ele não está limitado a nada e nem a ninguém. Por quê? Porque a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa altivez não é pelas nossas circunstâncias, não é pelo que nós estamos vivendo, e nem por aquilo que nos cerca, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tudo pode. Basta somente uma palavra para aquilo que não existia passe a existir, porque a Bíblia diz isso: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, primeira coisa que nós temos que entender é que nós estamos falando do nosso Senhor, aquele que nos amou muito antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Eu quero trazer aqui a sua memória no livro de Gênesis, versículo 18, a partir do versículo 1. Esse é o segundo fato que eu quero recordar diante de tudo que foi ministrado esse mês. Gênesis 18, versículo 1. O nosso Senhor, ele vai aparecer para Abraão, e ele vai pedir a Abraão um pouco de água e um pouco de comida. Abraão, ele automaticamente ele vai correr até a sua tenda e vai pedir para sua esposa Sara fazer os pães. E ele sai da tenda dele e vai até um servo dele e vai pedir esse servo para fazer um novilho, para preparar um assado. Abraão, depois de tudo pronto, agora vai levar o preparo para o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele permanece junto ao Senhor e aos anjos, e ele fica ali enquanto o nosso Senhor está comendo. No versículo 10, o anjo disse: certamente daqui a um ano, Sara, a sua mulher dará um filho, dará à luz a um filho.
E aqui nós vamos ver mais um milagre. Vamos ver mais uma impossibilidade se tornar algo possível. Porque a Bíblia vai dizer que Sara estava escondida, Assis, por trás da porta da tenda. E amados, por ela já ser velha, idosa, já não tinha mais fertilidade, a Bíblia vai dizer que Sara riu no seu interior. E muitas das vezes, amado, nós somos esse tipo de pessoa. Palavras são liberadas sobre a nossa vida. Nós fomos ministrados todo mês que aquilo que é impossível para nós, o nosso Senhor pode tornar possível. E nós, por estarmos vivendo dias, meses, anos e anos, muitas das vezes, passando por uma dificuldade, seja ela, amado, financeira, emocional, psicológica e até mesmo espiritual, nós já começamos a cair na apostasia, já começamos a esfriar a nossa fé, não é isso, diaconizar? Já começamos a duvidar, Assis, no nosso coração, começamos a rir, a debochar muitas das vezes. Não, isso aí não é para mim mais não, eu já estou há tanto tempo esperando esse milagre. Quantas promessas, amado, nós recebemos do Senhor, e por passar tempos e tempos, duvidamos da palavra profética liberada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Sabe, pastor, assim, e eu analisando esse texto, eu não critico Ana. Não tem como nós olharmos para a história, para o contexto e criticar a Ana, porque a realidade deles era essa. Eles já estavam velhos, cansados, já não tinham mais como gerar um filho. Então Sara debocha, Sara ri. Só que eu aprendo aqui uma lição, amado, que aquilo que é impossível para mim e para você, para o nosso Deus, basta somente uma palavra. Uma palavra para que tudo venha se tornar possível. Muitas das vezes deixamos de receber um milagre porque estamos duvidando. Vimos aos cultos, viemos adorar a Deus, estamos na escola bíblica, estamos no grupo familiar, mas na hora de tomarmos posse da palavra, nós duvidamos, amado. Nós não tomamos posse de verdade, nós não estamos crendo naquilo que a palavra diz, que independente, amado, da minha realidade, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Êxodo, capítulo 14, terceiro fato. E eu creio que se você lembrar das pregações, todos esses textos que eu estou citando aqui foram mencionados, né, padrinho? O padrinho mesmo falou de Moisés, do povo. Então Moisés, ele está agora, amado, diante do mar. E a Bíblia vai dizer que o mar vermelho está à frente, e atrás vem Faraó e seu exército. E agora Moisés se encontra numa situação difícil, impossível aos olhos humanos. Atrás está Faraó querendo matar o povo que estava sendo liberto de anos e anos e anos de escravidão, amado, a qual Moisés foi criado como um príncipe, matou o egípcio, fugiu, virou fugitivo, e Deus vai resgatar ele, para poder agora ele ser o libertador desse povo. Mas Moisés, quando se encontra nessa situação, ele teme, ele fica com medo, porque na realidade ele não encontrava uma saída diante da realidade. Ou seja, aquilo que para ele era impossível, Deus fez se tornar possível. Por quê, André? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés, ele estendeu a mão. Deus falou para ele, estende a mão. E em algumas versões da Bíblia, vai dizer que veio um vento forte a noite toda. E soprou, e soprou, e soprou.
e o mar se abriu. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel passaram com os pés secos. Muitas das vezes, amado, tudo que nós precisamos e tudo que nós necessitamos na nossa vida é de dar o primeiro passo, sabe? Eu me lembro quando Pedro, no meio de uma tempestade, ficou desesperado e os discípulos falaram: é um fantasma, é um fantasma. E quando Pedro falou: se és tu, me manda ir contigo. E Jesus falou o que é para ele? Vem. E Pedro não pensou duas vezes, amado. É essa atitude que nós temos que ter na nossa caminhada. É essa atitude de fé, Aninha. Muitas das vezes negamos. Muitas das vezes somos imprudentes. Mas tudo que Deus quer de mim e de você, mano, é olhar para o nosso coração e ver que nós temos fé. Para que aquilo que é impossível se torne possível, amado. E a palavra vai dizer que Pedro andou sobre as águas. Ele deu um passo de fé. Assim como esse povo, ainda que aos olhos humanos estava tudo perdido, a Bíblia diz que eles passaram, atravessaram, e todo o exército de Faraó morreu. O que eu aprendo com isso? Que o nosso Deus, ele não é só poderoso, amor. Ele é todo poderoso. Verinho, o nosso Senhor, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso, ele tem todo o poder. A Bíblia diz que lhe foi dado todo o poder, toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. A palavra vai dizer que toda a língua, um dia, amado, independente de denominação, vai ter que confessar que ele é o Senhor. Que todo joelho vai ter que se dobrar diante dele, seja para condenação ou seja para entrar no reino do céu. Hebreus 11, capítulo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quantos têm fé aqui? Então continue crendo, amado, que Deus vai fazer você viver o impossível. Não sei o tempo, não sei a estação, não sei o ano, não sei quando, amado. A Bíblia é bem clara: um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Cabe a nós esperarmos, cabe a nós continuarmos peregrinando nessa terra, caminhando com o Senhor, crendo que se for da vontade dele, amado, ele vai fazer, ele vai realizar. E aqui eu quero ir para o quarto capítulo, quarto fato aqui, que está lá em Marcos capítulo 9, versículo 14. A Bíblia vai falar sobre a cura de um menino possuído por um espírito mudo. Tem como botar aqui para mim, para a gente ler junto? Marcos 9, 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que és que discutes com ele? E uma da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-lhe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os seus dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco?
Esses aí, amado, muitas das vezes somos nós, uma geração incrédula. Andamos, caminhamos, buscamos, mas na hora que devemos crer, confiar, estamos desacreditando da palavra. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há de lhe suceder isto? E disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Não muda não, Xandão. Olha que coisa interessante, amado. E muitas vezes lançando no fogo e na água para o destruir. Em outras versões, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão dele, do meu filho, de mim, não, de nós. Ajuda-nos. Porque o que eu aprendo aqui, amado, que todo pai que é pai tem compaixão. Nenhum pai quer ver o seu filho sofrer. Então, por mais que seus filhos estejam afastados, desviados, ainda que eles não estejam na presença do nosso Senhor, continue orando e jejuando pela vida deles. Continue pedindo ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Porque, Senhor, por mais que a gente converse como pai, eles nunca dão ouvido, eles sempre são o dono da razão. Mas cabe a mim e a você, como pai, sermos intercessores dos nossos filhos. Amém? Pode parar aí, Xandão. Então, amado, aqui está falando da cura de um menino possuído por um espírito imundo. E a Bíblia vai dizer que ele é lançado no fogo e na água para o matar. Aí o seu pai vai dizer: Senhor, se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível. O quê? Tudo é possível, amado, se você crê na palavra do Senhor. Tudo é possível aquele que crê, amado. Não o que duvida, mas aquele que toma posse daquilo que foi liberado sobre a tua vida. Então, Jesus está aqui, na realidade, Assis, testando a fé desse homem. Assim como ele faz comigo e contigo, amado. Como nós somos filhos adotados em Cristo, fomos resgatados do lamaçal, do lodo, da imundície desse mundo. Agora nós temos o direito de ser chamados filhos. Mas ainda assim a Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, amado, rugindo, bramando, buscando a quem ele possa tragar. E ele quer tragar quem? Os que estão na mão dele, ou nós que nos convertemos e hoje servimos ao Senhor. Então ele quer nos tirar da presença. Tudo que o nosso inimigo quer, o inimigo da nossa alma quer isso. Então ele vai dizer: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Palavras do nosso Senhor. Ou seja, Jesus estava testando a fé desse homem. Só que eu acho algo interessante, porque imediatamente o pai desse menino vai dizer assim, ó: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ou em outras versões, na minha incredulidade. Porque, amado, nós estamos vivendo tempos tão difíceis, tão tenebrosos, que a gente até crê. A gente até crê, pastor. Mas tem um momento que a gente vai desfalecendo. O pastor falou isso aqui, não foi? A gente vai minguando, vai, sabe? Então o que a gente tem que fazer? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque eu até creio, mas eu já não tenho mais forças
para declarar, de repente, verbalizar aquilo que eu creio. Só que fica tranquilo, amado, porque ainda que você não consiga verbalizar, a Bíblia diz que Ana só balbuciava, a ponto do sacerdote falar que ela estava bêbada, amado. Só que ela falou: não, meu senhor, eu não estou bêbada não. E muitas das vezes nós nos encontramos assim, amado, não temos força nem para verbalizar, nem para orar. Mas fica tranquilo, amado, porque Deus, Ele sonda o teu coração. A Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar, amado, e é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então fica tranquilo, amado, quando você não conseguir verbalizar, o Espírito Santo vai levar até o nosso Senhor, e Ele vai gemer pela tua vida, pela tua causa. Porque muitas vezes não vemos o milagre acontecer, porque estamos vivendo um momento de incredulidade, devido a tudo que estamos vivendo. E, amado, de verdade, assim, eu acho Jesus extraordinário, amado, porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu muita gente, uma multidão, diante daquele cenário aquele a qual o filho de um homem estava possuído, se jogava na água, no fogo. E aí Jesus vai e expulsa esse espírito. Só que agora no texto está dizendo assim, ó, não mais mudo, mas o espírito mudo e surdo. Não é isso que está na Bíblia, pastor? O espírito mudo e surdo. Sabe, amado, eu não sei o que de repente é impossível para você, mas fica tranquilo, porque Jesus é o Senhor das causas impossíveis. A Bíblia vai dizer que ele, quando Jesus expulsa, ele cai como morto. Ou seja, aos olhos daquela multidão, de repente, quando Jesus expulsou, muitos olharam e falaram assim: não deu certo não, né, Assis? Jesus expulsou e ele caiu como morto. Ou seja, não deu certo não, esse milagre aí não. O que está morto, amado, na sua vida hoje? O que está morto, que você não consegue ressuscitar? O que está morto na nossa vida? Nosso ministério, nossa família, nosso casamento. Porque muitas das vezes, dentro de casa, só o marido e a mulher sabem o que vivem, amor. Eu não estou falando de traição não, mano. Estou falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Como é que está o nosso relacionamento, marido e mulher? Como é que está o nosso relacionamento com os nossos filhos? Porque é muito fácil a gente só mandar, mano, mas não dar o ouvido para escutar o que eles têm para dizer. E eu até me desabafei esse dia com o pastor. Como é difícil, mano. Como é difícil você recriar um filho já adulto. Como é que tá os seus sonhos, os seus projetos? Estão mortos? Você já não consegue mais sonhar? Os projetos que você tem no papel continuam lá no papel? Como é que está a sua fé diante de tudo que você está vivendo? O que está morto hoje, que o meu e o seu Senhor precisa ressuscitar? Esse, amado, esse é um momento, essa é a noite, sabe, de nós fazermos uma reflexão e colocar diante dele, porque só ele
pode trazer existência aquilo que está morto. Porque aquele menino caiu como morto, mas ele não estava morto. A Bíblia vai dizer que Jesus toma ele pela mão, o ergue, e ele se levantou. Sabe? Jesus está aqui nessa noite, amado, nos pegando pela mão, nos erguendo, mas só que o levantar é meu e seu. Ele vai nos erguer, amado, mas se você não firmar os teus pés para levantar, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Então que nessa noite a gente venha tomar posse dessa palavra, e diante de tudo que nós estamos vivendo e passando e sendo ministrado todo esse mês, amado, nós possamos nos levantar diante dos desafios da vida. Muitas vezes nós nos encontramos assim, surdos, mas para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes nós nos encontramos como esse menino, mudo. Mudo para quê, mano? Para pregar a palavra de Deus, para levar o ID, o evangelho, aquilo que um dia nós fomos alcançados, não aqui dentro, amado. Aqui dentro é lugar de nós recebermos, nos alimentarmos e sairmos daqui fortalecidos, mas para lá fora nós continuarmos pregando o evangelho. Tem 8 minutos, pastor, estou finalizando já. Deus é conosco, mano. E eu coloquei aqui, ó. E a fé, a minha e a sua fé, ela é o canal através do qual nós recebemos poder de Deus para continuar pregando o evangelho, amado. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa fé é comparada ao quê? A um grão de mostarda. Um grão de mostarda, ele é pequenininho, amado. Mas quando você planta ele, que ele começa a crescer, ele fica como? Assim é a minha e a sua fé, mano. Ela é pequenininha, mas quando ela começa a crescer, ela se expande. E esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida, mano. Sabe, que nós venhamos a crescer, a multiplicar e a expandir o reino de Deus, amado. Foi para isso que eu e você fomos chamados, para expandir o reino de Deus. A grande realidade é que nós temos que continuar crendo que em Deus, independente das circunstâncias, independente dos desafios, que nós possamos estar vivendo o melhor de Deus. Temos que cultivar a nossa fé em Deus, vencendo os obstáculos da vida. É o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, amado, tem um propósito. Tem um propósito para mim e para a tua vida. Fica firme, não desanime, não desista. Tudo que acontece na minha e na sua vida tem propósito de Deus, amado. Ainda que eu e você não venhamos estar entendendo nada, amado. Sabe, Paulo deixa bem claro aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Tá doendo, amado? Tá machucando? Continua caminhando, que no final do propósito vai dar tudo certo. Aleluia. Para a glória de Deus vai dar certo, padrinho. Amém. Nossos filhos vão voltar. Recebo. Sabe, a nossa vida, amado, vai caminhar, vai crescer em Cristo, mas nós precisamos nos manter firmes, fiéis ao Senhor, porque Ele é soberano e Ele pode usar todas as coisas, amado. Todas as situações, todas as adversidades, sabe, para nos fazer o nosso bem e nos fazer crescer diante de tudo isso. E aqui eu quero abrir um testemunho que já está finalizando bem rapidinho, mano. Sabe, minha esposa deve estar assistindo. Eu me lembro quando nós fizemos um encontro com Deus, pastor, e nós levamos umas 12 pessoas. Tem alguns aqui que até conhecem esse testemunho. E nós levamos 12 pessoas. E as 12 pessoas que nós levamos se converteram no encontro com Deus, quando era lá no sítio do projeto.
Então nós subimos o monte, fomos para o Monte Jacó, fomos orar, fomos agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito, porque foi uma guerra, assim. Tive que, investir em muitos irmãos e aquela correria, não, vai todo mundo, e glória a Deus, foi uma bênção. E quando nós estávamos no monte orando, pastor, nós de mãos dadas ali, a Regina deu um AVC, mano, no monte, orando e agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha feito, não só na nossa vida, mas na vida daquelas pessoas que se entregaram ao Senhor. E eu me lembro até hoje, amado, até hoje, a primeira coisa que me veio à cabeça foi pegar a Regina pelos braços, porque esse lado dela aqui todo caiu, paralisou tudo, a boca dela, ela não falava. E me bateu um desespero tão grande, como esposo, que a minha primeira reação foi pegar ela no colo, Átila, para levar ela. E ela se segurando e querendo falar, e só aquele, me põe de joelho, que eu quero agradecer a Deus. Aí a minha ficha caiu. Falei, nós estamos aqui diante do médico dos médicos, do rei dos reis, do senhor dos senhores, e estamos desesperados querendo levá-la para um médico. E eu não vou aqui me estender porque não dá tempo, é muita coisa, mas ali a minha ficha caiu. Falei, o que adianta eu correr, ter médicos, se o Senhor não fazer aquilo que é impossível para a gente se tornar possível? Que isso edifica a sua fé, amado. Porque era impossível, amado. A pressão dela, quando nós chegamos no hospital, estava 31/20, pastor. Quando nós chegamos no hospital, amado, o médico falou assim, quem é o esposo? Eu falei, falou, vocês que estavam no monte orando? Eu falei, sim. Ele falou assim, então agradece a Deus porque é um milagre. Mateus 21:22 diz assim, ó, e tudo que pedires em oração crendo, vocês receberão. Ou seja, o papel da oração em nossas vidas, ele é fundamental, porque é o que nos conecta a Deus, é o que nos aproxima de Deus, assim. É a nossa comunicação com Ele. E Paulo vai deixar bem claro, Tessalonicenses, orai sem cessar. Esse é o nosso papel, temos que ter uma vida de oração, de consagração, amado. E no versículo 18 ele diz assim, ó, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, e não apaguem o Espírito. Ou seja, quando nós temos uma vida de oração, amado, porque essa é a vontade dele, automaticamente nós não permitimos que o Espírito Santo que habita em mim e você se apague, se afaste. Maria, amado, uma virgem que deu à luz a um menino chamado Jesus. Primeiro milagre divino. Abraão e Sara, já idosos, tiveram um filho, que seria pai de multidões, pai de nações. Ou seja, segundo milagre, o milagre da vida. Moisés diante do mar e de Faraó atravessou o mar com os pés secos, salvando todo um povo. Ou seja, o milagre não só do livramento, mas da libertação de quem estava cativo. E a cura do mudo e do surdo. O milagre da cura. E aqui eu quero começar a finalizar por causa do tempo. Nunca duvide do poder de Deus. Maria era uma virgem, prestes a se casar. A Bíblia diz que ela ficou apavorada e ela perturbou-se. A alma dela perturbou-se, porque ela era virgem, já estava para se casar com José, e agora ela vai dar à luz a um filho. Nunca teve relações com homem. Mas quando Maria caiu em si e ela entendeu
A Bíblia vai dizer que ela disse ao anjo: aqui está a sua serva, que faça se cumprir em mim como você disse. Sabe, amado, que nessa noite nós possamos fazer como Maria, dizer assim, ó: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer, para que o teu reino possa se expandir, e aquilo que é impossível aos nossos olhos, aquelas pessoas que estão lá fora possam ver que o Senhor é poderoso em glória para fazer infinitamente mais. Amém, querido? Aleluia. Você pode Uma salva de palmas ao Senhor, para a palavra tremenda.